estiver muito aqui. Tudo bom com vocês? Eu tô aqui no meu mundinho, na minha bagunça, tentando organizar um pouco, mas tá complicado. Até eu comprar uma estante nova, eu não vou conseguir colocar muita coisa aqui. Dá pra perceber que ela caiu, apesar de parecer que tem muita coisa que ela tá em pé, ela foi tombando e já tá apoiada, nem sei aonde ali, prefiro nem olhar para não assustar. Tentando organizar, mas a bagunça tá tão grande que realmente eu precisaria de uma estante nova para poder colocar. Eu tenho assistido muitos vídeos sobre ecossistema de caderno. Eu comecei falando do caderno que eu uso meio que para desabafo, para poder colocar para fora pensamentos e qualquer coisa que aparecer, fluxo de pensamento mesmo. E queria mostrar os outros cadernos que eu uso e seguir esse ritmo, mas eu percebi que eu não tenho um ecossistema fixo. Apesar de ter alguns cadernos que eu uso e com o tempo eu vou mostrando aqui, eu tenho uma necessidade de começar cadernos novos de acordo com assuntos novos. Eu peguei, ontem eu estava lendo um livro muito bacana. Na verdade, eu descobri que é uma continuidade de um outro que eu tenho também, que na verdade eu tenho que acabar. O Medo e a Liberdade, que vai falar dos efeitos da Segunda Guerra Mundial no mundo inteiro. E é muito bacana, muito interessante, porque a Segunda Guerra Mundial, apesar dela ter sido localmente disputada na Europa, as grandes consequências teve Hiroshima, Nagasaki, mas as grandes batalhas ocorreram na Europa. A Segunda Guerra teve um efeito no mundo inteiro, na América Latina, na Ásia, teve até mesmo questão dos Estados Unidos. Então, assim, todo mundo teve alguma consequência com relação à Segunda Guerra Mundial. E eu queria escrever. Então eu tenho cadernos que falam que eu anoto sobre leituras. Mas nesse caso eu queria um caderno só para despejar. Assim, para ir lendo e o que eu estou achando do livro, o que eu tirei daquelas páginas que eu já li. E, e aí é engraçado como funciona. Eu tenho um canal que eu gosto muito da Fala Fernanda, que ela fala Divertidamente. Eu poderia ter escrito isso nessa página de cá. Claro que poderia. Mas, para mim, como era uma anotação que eu estava fazendo sobre isso daqui, então, para mim, eu preciso que tenha continuidade nessa página. E as minhas loucuras, apesar de ser tudo que está escrito aqui, serem conclusões que eu cheguei, mas eu preciso de uma lógica de cores para funcionar. Então, são coisas assim, eu vou fazendo meio que resumos do texto, né? E aí, quando são opiniões minhas, quando eu quero escrever alguma coisa, tá bem fraquinho, mas ó, eu preciso escrever de outra cor. Então aqui eu coloquei de cinza, que é a mesma coisa dessa cor. Então assim, aqui eu coloco uma opinião minha. De preto é como se fosse um resumo do que eu li. Mas eu peguei um caderno novo, um caderno que talvez tivesse mais lógica eu colocar sobre viagens, né? Mas ler, na minha cabeça, é viajar. É conhecer um pouquinho de tudo ali. E aí comecei a anotar sobre o livro anterior, que é o Continente Selvagem, o que estava me remetendo também, um outro livro, que é o livro do Stefan Zweig, que eu já peguei aqui, a autobiografia dele, que vai falar um pouquinho, espero, né? Não li ainda, mas vai falar sobre as consequências da guerra na vida dele, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e já separei ali. Então, assim, essa bagunça
Então, falar de um ecossistema de cadernos, isso daqui, teoricamente, não existia no meu ecossistema de cadernos até ontem. Mas eu senti uma necessidade de pegar um caderno novo para poder escrever e colocar as minhas opiniões e o que eu estava pensando sobre esse livro aqui. Eu queria alguma coisa, algo específico para isso. Lendo sobre Segunda Guerra Mundial, sobre consequências no mundo, a única coisa que eu conseguia pensar era num caderno que tem um mapa mundi nele. Então, para mim, faz muita lógica, tem muita lógica. Mas eu pegar e mostrar, falar, eu tenho um caderno que eu coloco minhas coleções, digamos assim, listas de livros que eu tenho, listas de livros que eu quero ler. Por exemplo, tem lista de livros do Saramago em ordem cronológica de escrita. Eu tenho muito livro do Saramago aqui em casa. Eu tenho lista de livros do Gabo em ordem cronológica, e esse eu estou seguindo bem bonitinho, já li mais da metade dos livros do Gabo, muito orgulho disso. Então eu tenho um caderno disso. Mas aí eu tenho um outro caderno que eu escrevo sobre... Eu tenho a lista de todos os livros que eu comprei nos últimos tempos, do ano passado, livros que eu ganhei esse ano. Eu ganhei 13 livros do senhor, meu marido. Depois, quando a gente fez 13 anos juntos, então eu ganhei 13 livros. Então só esse ano já tem um monte de livro novo na estante. Apesar de que eu falei que esse ano ia comprar menos livros, realmente tenho comprado menos livros, mas ganhei 13 livros. Então a estante esse ano cresceu bastante. Então, assim, aí tenho anotado aqui, e aí eu comecei a fazer meio que um resumo. Não é um resumo meu, não é assim, o que eu achei do livro. Eu comecei a fazer, fiz toda uma capinha, toda bonitinha, e aí era um livro com uma capa branca, eu fiz toda uma decoraçãozinha. Essas coisas me relaxam de uma forma. Parar para fazer essas decorações, para fazer, é muito gostoso. Para mim é algo assim que me dá uma sensação gostosa, sabe? E como eu estava falando, o que eu achei na internet sobre esse livro. Então aqui tem do Forrest Gump. O Forrest Gump é mais conhecido pelo filme. Até alguns anos atrás eu nem sabia que tinha o livro. E é o filme da minha vida. Eu amo esse filme. Esse e Em Busca de um Milagre, que é um livro do Stephen King, A Espera de um Milagre. Eu tenho também uma coleção muito grande do Stephen King aqui. Devo ter mais de uns 40 livros dele. E perto do que ele já publicou, não é nada. Que o Stephen King publicou, ele já deve ter publicado uns 90 livros. Mas é isso, igual eu coloquei aqui o Oráculo da Noite, que é outro livro que eu tô lendo, e eu quero até comentar depois sobre ele aqui, fazer um vídeo só sobre ele.